Essas 4 famílias estão se preparando para uma época, num futuro não tão distante, em que, segundo eles, água, comida e combustível serão escassos. Quando não tiver mais energia, essa poderá ser nossa fonte de alimento. Temos 3 fontes de água. Sem água potável, não sobreviveremos por muito tempo. Eles temem por um mundo onde o dinheiro não terá valor e onde não haverá leis. Não quero ser visto como uma presa. Cada uma dessas famílias prevê um terrível desastre que destruirá o mundo como o conhecemos. Elas tomaram medidas extremas para que, quando o fim do mundo chegar, estejam preparadas para sobreviver. Quero que os meus filhos se divirtam como toda criança deve se divertir. Mas também quero que desenvolvam habilidades úteis. A preparação me fez eliminar alguns de meus hobbies. Não jogo golfe, nem boliche. Acho que tenho cerca de 6 ou 7 mil dólares em comida. Nossos especialistas observarão suas extensivas preparações e concluirão se eles realmente estão prontos para o teste supremo de vida ou morte ou se estão apenas flertando com o desastre. Um brinde ao fim do mundo. Preparados para o fim. Versão brasileira, Gemini Media. Dennis e Danielle McClung moram num subúrbio de Phoenix com seus 2 filhos. Ele é web designer e ela é enfermeira. Qual deles? Eles são uma típica família de classe média, exceto por um detalhe. Agora. Me preparo para a ejeção de massa coronal em 2012. A preparação envolve tudo o que fazemos. Eu sei. Isso. A preparação definitivamente mudou nossas vidas. Dizem que estou obcecado, estudando, me preparando para o fim do mundo. Em 2012, a Terra será bombardeada por uma ejeção de massa coronal. Esse bombardeio destruirá a rede elétrica de nossa vizinhança e de todo o mundo. Teremos poucos dias de água potável, cerca de 1 semana de comida e em 30 dias, nossa vizinhança será um caos completo. A ejeção de massa coronal é uma erupção poderosa que escapa da atmosfera solar. Se essa massa de plasma alcançar a Terra, as consequências poderão ser catastróficas. Em 1859, uma ejeção gigante de massa coronal destruiu sistemas telegráficos do mundo inteiro. Tempestades menos severas ocorreram em 1921 e 1960, desordenando sinais de radiotransmissores de todo o mundo. Se essas massas de campos magnéticos nos alcançarem, poderão destruir toda a nossa rede elétrica que move a vida moderna em que vivemos hoje. Nós nos consideramos preparadores suburbanos e, como vivemos em uma cidade deserta, enfrentamos diversos desafios que a maioria dos preparadores não enfrenta. Imagino que o dia do juízo final em 2012 será tão caótico que vamos ter que deixar nossas casas e não vamos conseguir cuidar da nossa família. Digamos que nossa família esteja sentada no sofá em uma noite qualquer de 2012 e uma ejeção de massa coronal nos atingir. A primeira coisa que vamos notar é que todas as luzes se apagarão e essa será nossa menor preocupação, já que teremos apenas mais alguns dias de água potável. A próxima coisa que se acabaria do mundo seria a comida, e então provavelmente 7 dias depois não teremos mais cuidados médicos modernos e depois disso pode ficar ainda pior. 140 fusões nucleares poderão ocorrer nos Estados Unidos. Em 2009, Dennis se mudou com sua família de um apartamento pequeno para uma casa dos sonhos no subúrbio. Um quarto para cada criança, uma cozinha moderna e o que é essencial no Arizona, uma piscina no quintal. Mas não para nadar. Nossa casa veio com uma piscina grande e comprida, e o que fizemos foi cercá-la e transformá-la numa poderosa estufa hidropônica, para que nossa família se tornasse o mais autossuficiente possível até 2012. Canela? Opa, desculpa, tá tudo bem. Criamos galinhas sobre o tanque. Elas nos fornecem ovos todos os dias e o excremento delas, ao cair dentro do tanque, serve de adubo para as plantas e para as algas, que em troca alimentam os peixes. A água dos peixes fornece nutriente para as plantas. Transformamos nossa piscina numa estufa urbana autossuficiente para nos preparar para a ejeção de massa coronal em 2012.
Originalmente, nossa piscina era um retângulo de 5 metros de largura por 20 de comprimento, 3 metros de profundidade no fundo e 1,5 metro no raso. Portanto, são cerca de 50 metros quadrados e ali podemos criar milhares de tilápias. O que é incrível sobre elas é que podem gerar cerca de 1.200 alevinos por gestação e após 4 ou 6 semanas já estão prontas para reproduzir de novo. A criação cresce ostensivamente. A água das tilápias é carregada através de uma bomba que funciona com um mínimo de eletricidade, gerada por painéis solares. E então a própria gravidade a distribui para as plantas. O que fazemos é criar peixes e usamos essa água rica em nutrientes para cultivar produtos agrícolas. Nós temos repolho chinês, uva, amora silvestre, pimentão, cenoura, brócolis. Estamos tentando viver de forma autossuficiente para que possamos sobreviver a um apocalipse. O coração do sistema de produção de alimento de Dennis é uma planta milagrosa minúscula chamada lentilha d'água. Além de purificar a água, como possui as mesmas proteínas da soja, serve para alimentar os peixes, as galinhas, e eles já estão explorando maneiras de como, em último caso, poderão se alimentar dela. Pela maneira como engrossa e a quantidade que temos, poderíamos fazer uma batida com essa proteína. É uma boa ideia. Experimenta um pouco. Tá. Toma. Pronto. Tem gosto de alface. Tem gosto de alface? Caso a ejeção de massa coronal realmente ocorra, os aparelhos domésticos que funcionam através de eletricidade serão inúteis. Daniele utiliza o forno solar para tudo. Para fazer pão, secar tomates com o calor do sol e até desidratar lentilhas d'água para fazer sucos ricos em proteína. Temos 8 galinhas que criamos dentro de nossa piscina. A cidade permite que criemos um pouco mais de 10, mas temos apenas 8. Tentamos chamar menos atenção possível. Caden tem orgulho de ser o responsável pelas galinhas. Ele dá comida e água para elas e também recolhe os ovos. Normalmente recolhemos cerca de 5 a 8 ovos por dia. 3 marrons por enquanto? Muito bem. A criação de animais da família McClung vai além de peixes e aves. Eles também criam um tipo de animal exótico, mas muito útil. Mesmo sem energia elétrica para manter a geladeira funcionando, eles ainda terão leite fresco todos os dias. Temos uma cabra e um bode pigmeus do oeste da África que nos fornecem 2 litros de leite por dia. Leitinho, essa é a função dela. Meu filho Caden deu o nome de Honey para a fêmea e nossa filha deu o nome de Shutzi para o macho. Porque se dermos nomes para as nossas cabras, elas deixam de fazer parte do nosso estoque de alimento. Tá saindo leite? Tá. Em nossa cidade, só se pode criar cabras quando se tem um espaço de 352 metros quadrados, o que não temos. As crianças deram nome para as cabras e podemos ficar com elas. Vamos, Caden. Vem. Dennis acredita que o dinheiro não terá mais valor depois de 2012 e será essencial poder trocar suprimentos. Se isso acontecer, ele acredita que possuirá um recurso que será mais valioso do que o ouro. De sua piscina nascem vegetais. Olha o que eu tenho. Podemos trocar por enlatados? Eu adoraria. Adoro vegetais frescos. Obrigado. Dê uma olhada e escolha os enlatados que desejar. Então faremos a troca. Não tenho milho nem champignon e são ótimos ingredientes. Estamos nos aperfeiçoando no comércio de troca porque acreditamos que os alimentos serão a moeda do futuro. Dennis está constantemente de olho no futuro, pensando e planejando como pode aumentar ainda mais sua vasta produção de alimento, água e energia, para que esteja preparado, de acordo com o que ele mesmo diz, para o fim do mundo como o conhecemos. Na fronteira do deserto de Fênix, a água é imprescindível. Mas se as bombas elétricas que distribuem este recurso importantíssimo para a cidade e para os subúrbios deixar de ter utilidade, como Dennis previu, a água estará em escassez extrema. A cerca de um quarteirão da minha casa existe um canal, então ainda teremos água quando a energia elétrica acabar, mas boa parte das pessoas não terá. Eu pratico aqui 3 diferentes formas que inventei de purificar a água. A forma mais simples e mais fácil é usando essas pastilhas purificadoras de água. Elas levam cerca de 10 minutos para purificar a água. São compostas por cloro, do mesmo tipo do alvejante. É só adicionar as pastilhas, sacudir e esperar 10 minutos, então cheire. Se ao cheirar a água estiver com odor de cloro, significa que é seguro ingeri-la. O método mais barato é encher garrafas PET com água e deixá-las ao sol durante 4 ou 5 horas. Ela logo estará boa para ser consumida.
Outra forma de purificar a água é usando alvejante caseiro. Este recipiente de 4 litros pode purificar 11 litros de água. Adicione de 8 a 16 gotas de alvejante em 4 litros de água, espere 10 minutos ou mais, e então cheire a água e veja se está com odor de alvejante. A essa altura já é seguro beber a água. Agora, se a água estiver muito contaminada ou se estiver turva, seria bom também passá-la por um coador de café. Gosto de fazer coisas como jogar golfe, mas desde que me tornei um preparador, não tenho tido muito tempo. Sinto um pouco de falta do que chamamos de vida normal, mas entendo que é meu dever como pai poder alimentar os meus filhos não importa o que acontecer. O pior cenário que podemos encarar é o colapso da estrutura que sustenta a nossa sociedade. Eu vejo as coisas cada vez piores. Pessoas atirando umas nas outras, tumultos, roubos, anarquia pura. Então, para enfrentar tudo isso, temos que pensar um pouco diferente da maioria dos preparadores, porque queremos nos alimentar durante o máximo de tempo que tivermos, nos tornando verdadeiramente autossuficientes. Um brinde ao fim do mundo. Para sobreviverem aos anos de 2012 e 2013, Dennis e Danielle criaram um verdadeiro Éden em seu quintal. Mas como sobreviverão se algo imprevisto os forçar a deixarem sua casa e seguirem sozinhos pela estrada? Muito bem, quem é esse elefantinho? Não é mais seguro ficar aqui. E o que os especialistas pensam sobre suas chances de sobrevivência? Sou uma típica dona de casa do subúrbio de Phoenix, exceto por um detalhe. Estou me preparando para o fim do mundo. Olha só o que temos aqui. Legal. Dennis e Danielle temem que, se não houver mais energia elétrica no mundo devido à ejeção de massa coronal, as medidas de segurança da planta de energia nuclear da Redondeza possam falhar, entrando assim em fusão. E na preparação para o fim do mundo, como em qualquer circunstância, a prática leva à perfeição. Então eles praticam, praticam e praticam. Agora. O objetivo de Dennis é fazer com que vistam as roupas que os protegem contra ataques químicos, biológicos e nucleares em menos de 6 minutos. Uma família tem que saber usar essas roupas, e se não as tiverem, caso ocorra uma catástrofe nuclear, estarão sem sorte. Vou bater o recorde da mamãe. Acho que o Kaden vai ganhar da gente. Muito bem, pessoal, nós conseguimos. Legal, toca aqui. Kaden, você mandou bem, estou muito orgulhoso de você. Quando os parentes vêm visitar a família, eles dormem no que podemos considerar o quarto de hóspedes mais seguro de todo o Arizona. Decidimos transformar o quarto de hóspedes num espaço para guardar suprimentos de sobrevivência. Já recebemos muitos amigos e vizinhos que pensavam que essa era uma casa normal, até que entraram nesse quarto e mudaram um pouco de ideia. Nós mantemos as máscaras de gás em ordem. Esta é da minha filha Veda, esta é do meu filho Kaden, e esta é a minha máscara de gás e é do meu marido Dennis. Isso é um anticoagulante. Caso eu leve um tiro, minha esposa ou outra pessoa pode colocar um pouco em mim e isso me impediria de perder sangue. Isso aqui é um kit cirúrgico. Se eu precisar fazer alguma sutura ou uma pequena cirurgia, eu tenho essa possibilidade. Isso aqui é um toalete portátil. Se tivermos que usar o banheiro aqui, é só pegar uma sacola e deixá-la num lugar separado. Porque a falta de higiene pode ser um dos grandes vilões se alguma coisa der errado com a energia elétrica. Algumas famílias acampam para se divertir um pouco. Mas em um caso de emergência, Dennis acredita que terá que tirar sua família de sua casa em Phoenix o mais rápido possível e deve estar o mais preparado possível. Não há lugar para cachorros quentes e marshmallows na mochila de fuga de Dennis. Um kit de 72 horas ou uma mochila de fuga é basicamente tudo o que precisamos por 3 dias. Temos que pensar em cozinhar, em ter combustível, em navegar, em água e, sem dúvida, em higiene. É bom termos alguma forma de proteção. O kit de 72 horas pode causar a diferença entre a vida e a morte. Para nós, a preparação se tornou um compromisso familiar. Fazemos com que nossos filhos se acostumem a se preparar com a gente. Arrumamos as mochilas de fuga juntos. Meu filho tem um apito de sobrevivência preferido. Nós nos acostumamos com isso e as crianças não ficam assustadas. Tem que prender no queixo dela primeiro, querido. Quando o desastre acontecer, esse será o momento do pânico. Papai! Nesses momentos não raciocinamos direito, mas se estivermos acostumados com um plano, saberemos de forma mais clara o que fazer. Estamos sendo muito honestos com os nossos filhos. Elefante. 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 Queremos que os nossos filhos tenham as mesmas habilidades que nós e os ensinamos sem assustá-los ou chocá-los. Quer carregar esse aqui? Que boazinha. Vamos lá, pessoal.
Outra coisa que fazemos é arrumar as mochilas de fuga, partir e tentar ficar em algum lugar deserto durante alguns dias. Só para saber se temos o necessário para sobreviver. Não pensamos que somos uma família pessimista, não acho que vivemos com medo. O que fazemos é nos preparar para os acontecimentos de 2012 e 2013. Só não deixamos isso se tornar um fator crucial em nossas vidas. Avaliação dos especialistas. Dennis, como você previu, uma ejeção de massa coronal atingirá a Terra em 2012 ou 2013. Suas preparações de alimento e água foram audaciosamente planejadas e executadas de forma engenhosa e eficaz. Encontrou sabiamente formas de se defender de pequenas ameaças com suprimentos médicos e saneamento apropriado. Contudo, por não ter integrado seus vizinhos aos seus planos, seu abastecimento de comida pode se tornar um grande alvo. Nossos especialistas o aconselham a incluir seus vizinhos em seus planos e ajudá-los a desenvolver suas próprias ideias para aumentar suas chances de sobrevivência. Bom, não concordo muito com isso. Nossos vizinhos nos apoiam bastante. Muitas pessoas nos procuram esperando ajuda. E o que temos que fazer é ajudá-los a focar suas energias nisso. Precisamos trabalhar juntos, como uma comunidade, para enfrentarmos o ano de 2012. Avaliação dos preparadores. Mesmo discordando desta avaliação, logo em seguida Dennis se encontrou com alguns vizinhos, os convidou para visitar sua piscina e lhes ensinou algumas estratégias para se prepararem. Lisa Bedford e seu marido têm 2 meninas, um menino, um gato e um cachorro. Eles são uma típica família do subúrbio de Phoenix, exceto por um detalhe. Temo que o nosso país enfrente uma hiperinflação séria. Eles são preparadores. Acho que para um não preparador, o que fazemos parece uma obsessão. Mas eu não estou obcecado. Só estou me preparando para um colapso na economia mundial, que resultará em hiperinflação e preços altíssimos. Nossa família começou a se preparar há cerca de 3 anos. Começamos vendo amigos perdendo seus empregos, o preço da gasolina aumentando, o preço da energia elétrica aumentando. O preço dos elementos básicos para a sobrevivência estava disparando. Então começamos a nos dar conta de que isso poderia ser algo de extrema importância, que poderia fazer com que os dias mais prósperos de nosso país se acabassem. Então partimos dessa sensação destrutiva e começamos a agir. No começo, íamos aos mercados e comprávamos alimentos do dia a dia. Acho que já temos bastante sopa de tomate e sopa de macarrão com frango. Fiz algumas pesquisas e foi então que percebi que tinha que estocar alimentos como trigo e arroz e adicioná-los ao estoque de comida. Não deixe transbordar. Usamos garrafas de refrigerante há muito tempo. Este tipo de plástico foi oficialmente aprovado por uma agência governamental para estocar alimentos. Não sei como vão comer isso quando o mundo acabar. O mundo não vai acabar. Você age como se fosse acabar. Não vai. Envolvemos nossos filhos nas coisas que fazemos simplesmente para que não pareça estranho ou fora do comum. Se um dia eu gritar, peguem suas mochilas de fuga, crianças, vocês saberão o que fazer. As pessoas me chamam de preparadora suburbana, mas eu prefiro pensar que sou uma típica mãe dos subúrbios que está pensando no futuro. E eu gosto de saber que posso me preparar para o futuro um pouquinho a cada dia. O movimento de preparação está crescendo de forma exponencial. Lojas que vendiam apenas para restaurantes estão abrindo as portas para as pessoas que estão estocando alimentos. Hoje, Lisa vai fazer compras numa loja chamada Honeyville, que trabalha com alimentos liofilizados e desidratados em quantidades significativas. Há quantas pessoas em sua Somos família? 4. 2 crianças. Certo. No começo vendíamos para padarias, tortilherias, restaurantes e nos últimos anos tentamos chamar a atenção de outros clientes, conhecidos como preparadores. Tem estoque para 4 meses? Tenho. Ótimo. E o seu objetivo? Onde gostaria de chegar? Acho que provavelmente o prazo ideal mais longo seria 1 ano. As pessoas procuram por itens em grande volume, frutas desidratadas, vegetais, carne liofilizada, coisas que podem durar bastante tempo. Estamos falando de 10 a 15 anos na maioria dos produtos e podemos liofilizar quase tudo. Existem muitas pessoas com pressa para chegar a esse estágio da preparação porque acreditam que algo está por vir. Acho que a coisa mais louca que já vi foi um único homem encher um caminhão inteiro de trigo, o que seria um estoque de 20 mil quilos de trigo para uma única pessoa.
Uma paleta deste tamanho alimentaria uma família de 4 pessoas por um ano, o que seria cerca de 1.200 calorias por dia. Isso não é muito, então 2 dessas seriam o suficiente para suprir as necessidades da sua família. Para muitas famílias que vivem em Phoenix, comida é o segundo mais importante recurso depois da água, que mesmo nas melhores épocas do ano pode ser considerado um suprimento escasso. Um desses galões por pessoa equivale a 1 mês e meio de água por pessoa, que é uma boa quantidade, além da água que já temos estocada em casa. Muitos preparadores acreditam que de 4 a 6 meses de água e comida estocada seria o abastecimento básico necessário para sobreviver a um grande desastre. Mas para alguns, encontrar outras opções de câmbio de moeda também tem sua importância. Eu me preparei para todo tipo de situação. Mas o maior desastre será a hiperinflação. Então o que fizemos foi investir em metais preciosos, materiais em prata e ouro. Ouvimos que comprar materiais em prata é uma boa forma de se garantir contra a inflação. 90% prata. As moedas americanas datadas Certo. de 1964 ou antes são 90% prata. Essa é a forma mais barata de se comprar prata. Hoje a prata está valendo $30 por onça. Estes rapazinhos aqui valem cerca de $5,30 cada. Isso aqui vale $3.000 em prata, ou você leva todos esses saquinhos e pode trocar 1, 2 ou 3 moedas por vez. Nossa, Esse saquinho contém 400 moedas de 25 centavos, que equivalem a $100. No valor do mercado atual, sairia por cerca de $2.150. ele custa 2.150? Isso. Eu realmente acredito que o valor do dólar vai cair. É, E se esse for o caso, essas moedas são a solução. é. Dá uma olhada nisso. Aqui tem $20. São 4 moedas de 25 centavos. Nossa. As mães do subúrbio não querem pensar no momento em que a vizinhança segura onde vivem não seja mais tão segura. Mas em tempos de hiperinflação, haverá pessoas desesperadas, muitas sem emprego. E os preços estarão tão altos que muitos não poderão fazer compras e até as vizinhanças mais seguras deixarão de ser seguras. Saímos com as crianças para tirar uma vez por mês ao ar livre. Se o tempo estiver bom, 2. Segure daquele jeito que o papai te ensinou. Muito bem, acertou bem no meio. Muito bom. Foi ótimo. Hoje em dia nos sentimos seguros em nossa vizinhança. Aponte naquela direção. Mas estamos preocupados caso a economia entre em colapso e realmente haja uma hiperinflação. Veremos muitas casas sendo invadidas. Pode haver um aumento da violência à medida que o desespero das pessoas for crescendo. Quero que os meus filhos se divirtam como toda criança deve se divertir. Mas também quero que desenvolvam habilidades úteis. Se tudo der errado, estarão prontos para manusear uma arma para caçar ou para se defenderem. Treinamento de autodefesa é crucial, mas em um mundo enlouquecido, os preparadores acreditam que aqueles que permanecerão escondidos e não forem vistos como alvos ricos em recursos sobreviverão. O que às vezes significa receber comida durante a noite. OPSEC é uma sigla para segurança operacional. É um termo militar americano que significa manter o bico fechado. Lábios frouxos, navios afundados. E quanto a nós não conversamos sobre o que fazemos. Não quero que minha casa e minha família sejam alvos de ninguém. Não quero que as pessoas, ao pensarem na próxima refeição, se deem conta de que, opa, a família Bedford tem comida. A verdade é que somos uma típica família comum, mais do que muitos pensam. Avaliação dos especialistas. Lisa, nossos especialistas acreditam que você já estocou alimento suficiente para enfrentar a instabilidade e debilidade que uma hiperinflação pode causar para um período de 4 a 6 meses e está trabalhando agressivamente para aumentar esse estoque para 1 ano. E o mais importante, você já começou a adquirir metais preciosos para se garantir contra esta preocupante inflação tão temida por sua família. Mas enquanto se concentra nos preparativos para uma hiperinflação, não está se preparando para outros desastres que sua comunidade possa enfrentar e não desenvolveu planos de evacuação adequados, esquecendo-se de escolher uma locação para se mudar caso sua casa esteja ameaçada. Seria muito difícil para nós decidir partir, dadas as dificuldades que temos em termos de geografia e clima. Vivemos cercados por quilômetros e quilômetros de deserto, sem muitas estradas para sair de Phoenix. Imagine 100.000 pessoas tentando sair daqui no verão. Armadilha mortal. Atualização dos preparados para o fim. Lisa optou por ignorar os conselhos de nossos especialistas. Ela acha que como Phoenix é cercada por quilômetros de deserto e existem apenas 3 ou 4 estradas interestaduais, planos adicionais de evacuação seriam inúteis.
Deus nos abençoou com este dia lindo e agradecemos pela presença de nossos amigos e pela família Kobler. Amém. Vamos comer. David Kobler e Scott Hunt são melhores amigos e suas famílias são extremamente próximas. Bom apetite. Eles cozinham juntos, comem juntos e se preparam juntos. Eu me preparei para um colapso no sistema financeiro, acentuando os crimes, acentuando a fome, um momento em que ninguém mais respeitará leis e ordens. Isso vai acabar acontecendo. David é um preparador comprometido que vive na cidade rural da Carolina do Sul. Se essa crise econômica mundial pela qual ele teme ocorrer, ele e outras 4 famílias que dividem a mesma ideia planejam deixar suas propriedades e se unir numa fazenda que fica a cerca de 20 minutos da casa de David para formarem sua própria comunidade de preparadores. Não tenho medo de nada. Eu me preparo e, ao me preparar, me livro dos meus medos. O Scott é um cara fantástico. Deu uma pilha de lixo para ele e ele faz bom uso dela. Foi por isso que decidi me unir a ele e pôr minha vida nas suas mãos, e em troca, ele pôs a vida dele nas minhas. Oi, David. Você conseguiu. Oi, Scott. David é perito em tática. Por ser ex-militar, ele possui muitas habilidades nesta área. Sua arma está vazia, já pode recarregar. Sou da área da engenharia. Posso projetar qualquer dispositivo. Quando eu estava no Iraque, no começo da invasão, vi pessoas realmente famintas, brigando pelo meu lixo, pelas minhas sobras. David acredita que os supermercados americanos não terão mais estoque de alimento e as pessoas não poderão comprar comida, caso a economia entre em colapso. Então ele tomou algumas precauções para estar preparado para esse acontecimento. Acho que tenho cerca de 6 ou 7 mil dólares em comida. Não acho que eu seja um preparador exagerado. Levei 2 anos para chegar a essa quantidade. Comecei comprando enlatados em mercados pequenos. Qualquer tipo de comida, está dando certo desde então. Estou estocando alimentos com longa durabilidade, alimentos desidratados. Uma coisa importante que ninguém pode deixar de estocar é papel higiênico, que é usado por todas as pessoas no mundo. Nós estocamos papel higiênico para 2 anos. Mais papel higiênico. Essa foi uma ótima ideia. O abastecimento de comida do David é mais do que suficiente. Ele me motivou a acompanhá-lo. Nosso plano para armazenar comida por um longo período, no qual estamos trabalhando há muitos anos, é plantar nossa própria comida. Temos 5 diferentes tipos de horta. Podemos plantar qualquer vegetal. Já se antecipando para o aumento disparado dos preços, eles criam suas próprias vacas para o leite, galinhas para os ovos e ainda podem abatê-las para se alimentar de sua carne. Scott planta 550 quilos de trigo por ano. E para estar preparado para a falta de farinha, ele coloca sua filha de 10 anos, Sarah, e sua velha bicicleta para trabalhar. Pronto. A mamãe vai precisar de 4 copos. Agora minha filha está amassando o trigo na bicicleta de triturar grãos que construí. Dá muito trabalho amassar com as mãos. É muito mais fácil usar a bicicleta. Então amassamos o trigo hoje e fazemos pão amanhã. É claro que os preparadores não vivem apenas de pão. Então, com um ventilador, uma geladeira quebrada, bastante fita adesiva e um pouco de engenhosidade, Scott construiu uma geringonça de última geração para preparar comida para sobreviver. Carne seca. Pego um pouco de água quente da minha caldeira lá de fora e coloco a água a 82 graus de temperatura neste trocador de calor. O ventilador ventila através do trocador e o ar quente atravessa a nossa geladeira. Então, todo o ar quente ventila por aqui. Então, fechamos a porta, deixamos vazar um pouco de ar e em 4 horas teremos carne seca. Não fazemos isso por medo. É o nosso estilo de vida. Gostamos de saber que estaremos abastecidos por um ano. É uma segurança para os meus filhos. Um ser humano sobrevive apenas 1 semana sem água. Scott sabe que ter acesso à água é crucial para a sua sobrevivência. Temos 3 diferentes tipos de fonte de água e 5 maneiras de bombear a água da represa. Sem água potável não sobreviveremos por muito tempo. Temos arietes hidráulicos para bombear a água da represa. E temos uma fonte. Este é o painel solar que usamos para bombear a água da fonte e um poço perfurado através do qual posso obter água por bombeamento manual. Então sei como tirar água do solo para minha família. Se nossa economia ruir por completo, o petróleo, a gasolina e a energia elétrica serão financeiramente inviáveis ou não estarão mais à nossa disposição.
Scott e David estão se preparando para fazer uso de uma alternativa já conhecida, porém pouco comum, que eles aparentemente possuem em boa quantidade. Fazemos quase tudo o que podemos com madeira. Desde cozinhar, até aquecer nossa casa e aquecer nossa água. E até para abastecer sua caminhonete. Esse aqui é o meu capacitor de gás. O capacitor extrai o gás da madeira, então pegamos este gás e o ligamos diretamente ao motor. O gás atravessa pelo lado direito do motor, então eu o encaixo ao carburador e o carburador mistura o ar e o gás da madeira numa proporção equilibrada. E é basicamente isso, é muito simples. Este processo existe desde a Segunda Guerra Mundial. Maravilha, estamos funcionando através da madeira. Agora podemos ir. Poder sair para passear numa tarde de sol é prazeroso. Mas se o que tanto temem de fato ocorrer, esta caminhonete reformada de 1962 foi customizada para se conectar a um gerador de energia, podendo assim gerar energia para toda a propriedade. Este tamanho de madeira pesa cerca de 1,5 kg e pode gerar 1 kWh de energia. E com toda essa madeira, eu sinto que estaremos muito bem abastecidos nesse local. Nosso objetivo é ter combustível suficiente por 1 ano, cerca de 4 horas por dia para manter as geladeiras geladas e para usar qualquer ferramenta, máquina ou soldador quando precisarmos. Antes me chamavam de louco, mas hoje não ouço ninguém me chamar assim. É claro que eu não sou louco. Já presenciei muitas coisas em outros continentes. Isso me motivou e me fez rever a minha forma de pensar. Hoje podemos recorrer ao 190. Um dia não poderemos mais, e nós mesmos seremos responsáveis pela nossa segurança. Caso nossa economia entre em colapso, Scott e David acreditam que serão atacados por assaltantes nômades e terão que proteger o que construíram em sua propriedade. Se não tiverem um plano, estarão em perigo, porque ninguém poderá ajudá-lo. Na cidade rural da Carolina do Sul, Scott Hunt e David Kobler estão num longo processo de preparação para combater seu maior medo, um possível colapso econômico mundial. Gastaram anos e investiram alto para construir uma comunidade de preparadores autossuficiente. Porém, tudo pode ter sido em vão se não puderem se proteger dos invasores, que não tiveram a prudência de se prepararem. Se você não tiver comida, vai morrer. Se você não tiver armas, alguém pode roubar sua comida. Na minha opinião, tem que existir um equilíbrio entre armas de fogo e comida. David Kobler possui muitas armas e milhares de cartuchos de munição. Frequentemente, ele coordena uma sessão de treinamento de tiro do qual todo homem, mulher e criança deve participar para que estejam preparados para o dia em que terão que tomar a mais importante decisão em questão de sobrevivência: matar ou morrer. Esta é uma habilidade delicada que precisa ser trabalhada com frequência. Excelente, é isso aí. Perfeito. Puxe como fez da outra vez, vai ser mais fácil para você. Tem que se sentir confortável, esse é um gatilho de pressão. Relaxe e atire quando estiver pronta. Saber usar qualquer arma que nosso grupo de retirada possuir é essencial. Eu nunca usei uma R15 antes. Tenho 4 AR-15, uma para cada membro da família. Essa arma é importante para mim porque ela serve como um efeito multiplicador em batalha. E um multiplicador o deixa mais forte do que realmente é. O medo não existe mais no meu vocabulário. O medo paralisa e o prende num único lugar. Maravilha! Muitas pessoas sem nada tentarão tomar o que é seu. E nós vamos nos defender até a morte, porque este é o sustento da nossa família. $220 mil metros quadrados são praticamente impossíveis de se defender de forma eficiente. Para resolver isso, David formulou um plano e criou um pequeno perímetro de defesa. Decidimos nos concentrar e vigiar apenas 20 mil metros quadrados à noite. Hoje eu estou procurando lugares onde eu possa colocar esses fios que servem de alarme. E esses dispositivos possuem um efeito multiplicador, nos fazem sentir mais fortes e parecer mais fortes. Este é um pequeno córrego natural. Se alguém aparecer nesta área, tropeçará no dispositivo. E se for uma ameaça, poderemos lidar com ela.
O treinamento de combate extensivo de David lhe ensinou que para estar em vantagem num conflito que envolva um grande número de invasores, ele precisa vê-los antes que eles o vejam. Colocamos um dispositivo no perímetro que nos permite capturar sons durante a noite e capturar imagens durante o dia. Assim poderemos saber se alguém se aproxima. Como pode ver, tem espaço para 2 pessoas atirarem se for necessário. Esse é um telefone que está conectado à nossa base por um fio. Portanto, é muito mais seguro. Nenhuma pessoa pode captar a transmissão, como é possível com rádios. Estamos vigiando nossa mais vital infraestrutura. Estamos vigiando nosso painel solar, estamos vigiando nossa fonte de água, então é importantíssimo manter essas áreas sob controle. Assim ninguém poderá mexer ou destruir nossa infraestrutura. Poderemos enfrentar 10 ou até mesmo 20 invasores. David gastou horas e horas criando e avaliando inúmeros planos para possíveis problemas. Se ele ou outros se separarem da propriedade, ele projetou um sistema de esconderijos que lhes permitirá sobreviver e lutar por dias. Esse é um esconderijo de sobrevivência que bolei. Eu agradeceria se não filmassem nada além da entrada, assim não saberão onde ele fica. Eu incluí diversas coisas, diversas ferramentas. Temos também comida de emergência, mais 10 enlatados de diferentes sabores. Isso manterá minha família viva por algumas semanas, sem problemas. É claro que eu não vivo com medo. O medo nos faz escolher as direções erradas. Mas estando preparado, eu sei que se acordar amanhã e não houver mais dinheiro devido ao colapso do sistema financeiro, para mim, vai ser como um dia qualquer. Eu iria lá fora, cuidaria das galinhas, cortaria algumas madeiras e a vida continuaria. Avaliação dos especialistas. David e Scott, seu maior medo foi constatado. O mundo poderá enfrentar um caos econômico jamais previsto. Suas preparações são impressionantes. Vocês desenvolveram inúmeras fontes de água fresca pelas redondezas, estocaram bastante comida para sobreviverem ao impacto econômico inicial, cultivaram plantações suficientes e estão criando animais para se tornarem autossuficientes por anos. Encontraram uma forma de suprir a necessidade de comunicação, combustível e saneamento, e possuem planos para se manterem seguros e habilitados para executá-los. Contudo, nossos especialistas acreditam que a propriedade de vocês possa estar em grande evidência e isso pode acabar atraindo pessoas de fora que talvez os enxerguem como alvos. Seria interessante explorarem formas de esconder melhor sua comunidade e aumentar seu número de integrantes. Eu não concordo com os especialistas. Nossa fazenda aparenta ser uma fazenda qualquer. Fizemos de tudo para nos manter mais fortes. Os dispositivos de efeito multiplicador estão escondidos. Portanto, qualquer pessoa que estiver caminhando pelas redondezas não saberia com o que estaria lidando. Atualização dos preparados para o fim. A família Kobler e a família Hunt não concordaram com a avaliação de nossos especialistas e não fizeram nenhuma alteração para evitar que sejam vistos como alvo. Peter Larson é um vendedor ambulante que mora numa bela casa nos subúrbios de Salt Lake City com sua esposa, filhos e netos. Sua vida é tão comum quanto a de milhares de americanos, exceto por um detalhe. Passei parte da minha vida me preparando para um holocausto nuclear. Ele é um preparador. Acredito que exista uma grande probabilidade de ocorrer um ataque nuclear nos Estados Unidos. Provavelmente por um terrorista. O pior pesadelo que eu poderia imaginar seria um ataque nuclear onde uma organização terrorista conseguisse ter acesso ao sistema de armas de Omaha, Nebraska, e o conseguisse destruir. Um preparador é uma pessoa como eu, que se prepara. Isso não quer dizer que eu sou extremista. Eu simplesmente decidi que era hora de encontrar um abrigo para mim e para minha família. Eu sempre me pergunto se eu vou ter tempo ou não de chegar ao meu abrigo. Meu abrigo fica a 1 hora e 20 minutos daqui. Quando um ataque nuclear ocorrer, a primeira explosão será ao leste, levando em consideração a direção do vento. Portanto, eu terei 3 rotas. Muitos preparadores seguem a regra das 3 rotas. Peter possui 3 modos de transporte, utilizando 3 diferentes rotas de sua casa ao seu abrigo. Para se preparar para o pior dos cenários, Peter frequentemente deixa seu carro e caminha os últimos quilômetros até seu abrigo antibomba. A preparação me fez eliminar alguns de meus hobbies. Não jogo golfe, nem boliche. Não acompanho os esportes. Na maior parte do tempo, estou focado no que fazer para preparar minha família para um holocausto nuclear. Esta é minha mochila de fuga. Eu a carrego para todos os lados. Esta mochila contém tudo o que eu preciso para chegar ao meu abrigo.
equipamentos para montar uma fogueira, uma serra elétrica, filtro para água. Se estivermos lidando com um colapso no sistema nuclear, o ambiente pode se tornar hostil. Por isso é importante ter à mão água potável. Eu estou bombeando esta água através de um filtro de cerâmica. É como bombear a água de uma pedra. Portanto, eu ficarei protegido de qualquer substância tóxica que houver nela. Tenho cerca de 4.000 litros de água estocada. Vai nos bastar por 2 meses. Até o final do verão já terei mais 4.000 litros, e isso somará mais 2 meses. Peter é meticuloso e persistente em seu plano. Ao longo de cada uma de suas possíveis rotas, ele escondeu alguns suprimentos. Este aqui está escondido na fazenda de um amigo a apenas alguns quilômetros do abrigo. A ideia de ter esconderijos foi para obter suprimentos de emergência, localizados ao longo do caminho entre a minha casa e o abrigo. Assim eu poderei me reabastecer com comida, água e outras necessidades. E também pode ser um lugar para passar a noite. Além de quente, estará seco e confortável. Vendedor bem-sucedido, Peter viaja sem parar. Quando ele chega a uma nova cidade, ele a examina através do sombrio ponto de vista da sobrevivência. Toda vez que eu passo um tempo numa área metropolitana, eu fico analisando qual seria a forma mais rápida de escapar dali. Porque eu enxergo a cidade como uma armadilha mortal. Neste mundo existem 3 tipos de pessoas: as ovelhas, os cães pastores e os lobos. Eu decidi há anos que eu não serei uma ovelha. Não vou fazer parte de um rebanho. Eu sou um cão pastor. Meu abrigo está localizado num contraforte, numa parte afastada da cidade. É quase um paraíso. E eu acredito que caso ocorra um holocausto nuclear, vai continuar sendo um paraíso. Este é o meu abrigo. Eu o projetei e estoquei especificamente para minha família. Sei que existem pessoas que olham e tentam imaginar por que estamos fazendo isso. Muitas pessoas possuem cabanas. A diferença é que a minha cabana é subterrânea. Este abrigo tem o formato de um tubo de 15 metros de comprimento e 3 metros de diâmetro. Sob o chão, temos comida, suprimentos médicos, água, roupas para toda a minha família por no mínimo 1 ano. Há cerca de 5 anos eu decidi que era hora de encontrar um abrigo para mim e para minha família. O que teremos para o jantar? Macarrão ensopado de queijo. Também usamos nosso abrigo como refúgio de final de semana. Então, este lugar se tornou nossa casa de campo, literalmente. É um lugar onde gostamos de ir. Caso ocorra um holocausto nuclear, é bom saber que teremos um lugar confortável, rodeado de beleza e serenidade. As preparações extremas de Peter para proteger sua família de um holocausto nuclear nunca terão fim. Ele está constantemente acrescentando comida e água ao estoque, praticando sua habilidade de sobrevivência e gastando cada vez mais dinheiro e tempo para fortalecer o abrigo. Quando a bomba estourar, estarei 6 metros abaixo da terra em meu abrigo com minha família, com a porta fechada, trancado neste local. Esta porta é capaz de suportar a pressão de um caminhão de lixo de 35.000 quilos. Isso me protegerá de qualquer coisa que possa acontecer. Peter está sempre pensando em novos riscos e perigos e possíveis medidas de defesa. Ainda existem cerca de 2.000 armas nucleares nas mãos de russos. Outro cheque. Tô tentando fazer um checkmate. Os chineses estão construindo seus próprios estoques nucleares. Os iranianos virão com tanta força quanto os coreanos. Há muitas ameaças neste mundo. Acho que acabou de perder o jogo, meu caro. Avaliação dos especialistas. Nossos especialistas afirmaram que seu abrigo subterrâneo está suficientemente reforçado para proteger você e mais 12 membros de sua família de um ataque nuclear que possa ocorrer a uma distância de 1 quilômetro. Possui comida suficiente para um período de 2 anos, possui habilidades de sobrevivência extensivamente treinadas para a autodefesa e seus planos de evacuação de emergência foram extremamente bem desenvolvidos. Porém, nossos especialistas calcularam que você não possui o estoque de água suficiente para assegurar sua sobrevivência. Faltam 6 meses. Ainda preciso de 11.000 litros de água. Vou cuidar disso. E seu emprego exige que viaje com frequência, quebrando a regra carnal de que você nunca deve se separar de sua família, deixando-os numa situação muito vulnerável. Estão absolutamente certos. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E francamente está na hora de eu mudar de emprego.
atualização dos preparados para o fim. Peter aceitou o conselho de nossos especialistas e começou a buscar e estocar mais água. Ele também está procurando um novo emprego que o mantenha mais perto de casa. A maioria dos cientistas, economistas e líderes militares acreditam que, num futuro próximo, a possibilidade de os eventos cataclísmicos apresentados neste programa ocorrerem ainda é remota. Contudo, atualmente, oficiais de governo recomendam um nível maior de preparação e consciência para superar possíveis imprevistos e desastres.